E hoje é dia de responder as perguntas que vocês mandaram lá na caixinha do Instagram. Então se prepara, cara, fica até o fim que só tem pedrada nas perguntas. E vamos lá para as respostas. Eu sou Jackson Goulart, eu tô aqui para ajudar você a viver mais profundo a cultura do reino de Cristo e também entender melhor a palavra de Deus. Você aí não ser enganado, não ser confundido com tanta coisa que se fala por aí, às vezes pouco tem a ver com a realidade do reino de Deus e do evangelho de Cristo. Por que precisamos orar se Deus é onisciente? Aí que está. Quem disse que a gente precisa orar para deixar Deus ciente de alguma coisa? Esse é um erro que foi, pregado por tanto tempo que as pessoas acham que oração é para você contar alguma novidade para Deus como se ele já não soubesse. Ele sabe de todas as coisas, ele é onisciente, ele tem toda a ciência. Afinal de contas, por que nós oramos? O próprio Jesus diz em Mateus 6:8 que o Pai sabe das nossas petições, das nossas necessidades antes mesmo da gente pedir para ele. A oração tem outras funções. Primeiro, a oração tem a ver com relacionamento. Mateus 6:6 fala para a gente entrar no nosso quarto e ali a gente tem uma conversa com o Pai. Segundo, mostra dependência. Quando nós levamos para Deus as nossas petições, quando nós levamos para Deus as nossas necessidades, as nossas angústias, nós estamos demonstrando para Deus que nós estamos dependentes dele, que nós somos pequenos, nós somos falhos, nós somos limitados e nós estamos buscando um ser que é muito maior do que nós, que pode nos ajudar. Então, nós somos dependentes dele. Terceiro, a oração fala para nós mesmos o que temos no nosso coração. Sempre que a gente pedir algo para Deus, nós devemos parar e pensar se aquilo que nós estamos pedindo é coerente, tem a ver com a vontade de Deus, tem a ver com a palavra de Deus, tem a ver com o nosso propósito. Uma coisa fundamental da oração é revelar para nós a nossa natureza, quem nós somos, em que precisamos ainda trabalhar na nossa vida, quais são os nossos ídolos. 4. A oração tem a ver com saber a vontade de Deus. Nós oramos também para nos tornarmos sensíveis a entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Muitas vezes a nossa vontade não coincide com a vontade de Deus. A oração não é para que Deus faça a nossa vontade, mas para que nós nos tornemos sensíveis à vontade dele para a nossa vida. E quinto, a oração é para que a gente possa pedir que a vontade de Deus seja estabelecida em nossa vida. Você deve se lembrar no Getsemane, Jesus orando e pedindo: se for possível, passa de mim esse cálice. Ou seja, esse era o desejo do coração dele. Mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então, nós mostramos dependência, nós mostramos os nossos desejos, aquilo que está no nosso coração, mas no final nós pedimos para Deus que a vontade dele prevaleça. Oração não tem a ver com contar para Deus alguma novidade, mas tem a ver com colocarmos diante de Deus quem somos, o quanto somos dependentes dele e estarmos disponíveis a que ele faça a vontade dele. Por que Deus nos avisa sobre algo que vai acontecer se ele pode intervir? Por que ele avisar já não é a intervenção dele? Por que uma coisa não tem a ver com a outra? Quando Deus nos avisa de algo que vai acontecer, ele já está intervindo, porque ele já está nos avisando para que a gente venha nos preparar ou desviar daquele caminho. Então, quando Deus fala de algo, ele pode estar nos alertando que se continuarmos naquele caminho, nós vamos ter aquele resultado. Então, a gente tem a opção de se desviar do erro e voltar para o propósito, ou Deus está nos avisando para que a gente se prepare para aquela situação. O primeiro ponto é esse. E o segundo ponto, Deus pode fazer, mas não necessariamente ele vai fazer. Ele pode intervir, mas pode ser que ele não intervenha. Isso está dentro da vontade soberana dele. Pastor, queria aprender a ler a Bíblia. Bom, esse é um assunto que eu quero gravar um vídeo específico sobre isso, de forma bem resumida. Comece por João, depois vá para Mateus, Marcos, Lucas, Atos, porque Atos é continuação de Lucas, depois dê continuidade no Novo Testamento e depois comece pelo Antigo Testamento, de Gênesis até o final. Pastor, nem todos nascemos para sermos salvos? Deus tem seus escolhidos? Eu sou da linha arminiana, então não tem como pensar diferente. Eu acredito que Jesus morreu por toda a humanidade e acredito que o Pai amou o mundo, amou toda a humanidade. Agora, Deus dá o primeiro passo, Deus nos atrai para Ele e vai de nós respondermos positivamente a esse convite de Deus ou não. Segundo ponto que eu quero trazer aqui, em 1 Timóteo 4:1, vai dizer que nos últimos tempos
alguns apostatarão da fé. Acredito que sim, há um esfriamento, né? O amor de muitos se esfriarão, e aí não é de todos, mas de muitos. Eu acredito que alguém salvo pode perder a salvação, não nessa gangorra de salvo, não salvo, salvo, não salvo. Não, eu não acredito nisso. Eu acredito que alguns, pelo um processo mais longo, um processo que vai acontecendo na vida e no coração de alguém, ele vai se esfriando ao ponto de ele se apostatar da fé e aí não tem mais volta. A Bíblia não diz que Deus escreve o nome no livro da vida, mas ele diz que pode riscar o nome do livro da vida. Eu acredito nesta linha teológica. Como começar a dar frutos? O segredo é servir, começar colocando-se à disposição das necessidades que a sua comunidade tem. Então chegue para o seu pastor, para o seu líder e pergunte o que e onde eu posso ajudar. Qual é a necessidade que vocês estão tendo? Aonde existe um ponto aí que eu poderia ajudar? Comece ajudando, ali você começa a dar frutos. Como devemos orar e interceder por alguém diariamente? Temos que citar cada nome do caderno. Toda vez que alguém me pede oração, porque tem um projeto, porque tem uma decisão a ser tomada, eu sempre pergunto assim: você tem certeza que você quer que eu ore por você? E aí sempre as pessoas se assustam, né? Porque elas falam: por que você está fazendo essa pergunta? Porque eu sempre digo assim: eu não vou orar para que dê certo. Eu vou orar para que a vontade de Deus seja estabelecida na sua vida. Muitas vezes a gente está orando e pedindo coisas para Deus que não tem nada a ver com o nosso propósito, inclusive que vão tirar a gente do nosso propósito. Então, a minha oração sempre é em função de que Deus faça a vontade na vida de alguém. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu não fico repetindo para Deus até que aquele milagre aconteça. Eu não fico. Eu peço para que Deus faça a sua vontade naquela situação. Logicamente que quando tem alguém enfermo, eu intercedo para aquela pessoa até que haja uma conclusão daquela situação, seja a cura pela solução da doença ali, a pessoa fica sarada e curada, ou seja, quando Deus resolve levar para si, também é uma forma de cura, né? Onde Deus está tirando a dor da pessoa. Mas sempre concluindo que Deus faça a sua vontade na vida da pessoa, porque Ele sabe qual é o melhor para cada um de nós. Agora, quanto ao caderno de oração, é um costume, né, de algumas igrejas, você pode colocar nomes no caderno de oração e interceder por aqueles nomes, sem ficar citando um a um. Você pode orar, e às vezes até são muitos nomes, né? Então você pode citar, como você pode, um dia que tiver mais tempo, orar por cada um, por cada caso ali. A gente às vezes quer tanto colocar Deus como colocar a nossa vida cristã numa caixa. Por que não pode ser as duas coisas, né? Por que eu não posso orar pelos meus irmãos, orar citando o nome, orar pelas necessidades, mas no final pedir a vontade de Deus sempre, claro, mas não precisa ser um tipo de oração só, você pode variar. Os anjos ainda têm livre arbítrio? Se lermos Judas no seu capítulo único, o versículo 6, a gente vai ver e entender que os anjos que abandonaram originalmente a sua morada, eles têm destino eterno definido já para eles. Se a gente pegar o contexto bíblico, a gente vai entender que, assim como a humanidade, através de Adão e Eva, os anjos tiveram uma oportunidade de escolha. A partir desta oportunidade de escolha não teve mais volta. Então o homem não conseguiu mais voltar ao seu estado original com a ausência de pecado. Assim como os anjos que escolheram se rebelar e sair da presença de Deus também não tem mais volta, não tem como eles voltarem ao seu estado original. Agora lembrando aqui também que anjos têm uma natureza diferente da humanidade e de Deus. Estamos finalizando aqui vídeo 28 do nosso desafio. Não esquece de se inscrever no canal, de compartilhar com a galera, de tocar no sininho para receber todas as atualizações e curtir esse vídeo. Também comenta aí o que você achou das respostas. Você tem perguntas? Quais são as dúvidas teológicas? Manda aí pra gente, quem sabe a gente faz um vídeo com a sua dúvida. Deus abençoe vocês, até amanhã. Não esqueça que nós somos de Cristo.